Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o de número 26. Vamos ler alguns versículos da palavra a partir do versículo de número 36. Eu vou agradecer essa linda caneca que depois, se me derem, eu vou levar para casa. Mas me conhecendo, eu prefiro tirá-la daqui, porque eu já joguei umas 8 no meio do povo. Eu me descontrolo, dou um tapa, aí já aconteceu. Então, Mateus capítulo 26, verso 36 a seguir. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, encontrou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira ou em cima do seu colo. Incline a cabeça por um momento. Senhor, eu te dou graças, porque nesta noite a sua igreja participou da Santa Ceia, o momento mais solene do cristianismo. E eu senti a sua presença de uma maneira muito íntima aqui nessa noite. Essa igreja está saturada com a sua presença. E agora foi me dada a oportunidade de falar aos seus filhos sobre a sua história. Então, antes de pregar, eu lhe faço 2 pedidos, meu Pai. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. E o segundo pedido é que o Senhor abra os céus sobre a igreja Lagoinha aqui em Atlanta. E que os anjos de fogo desçam entre nós. Desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega eles nessa noite, Jesus, e sacode a nossa alma. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem dar a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Também estou extremamente feliz, deixei por último porque é a mais importante de todas, acompanhado hoje da minha esposa, a pastora Edileuza. Fica de pé, meu amor. Dá uma olhadinha para eles verem. Essa é a minha galega, né? Esse ano, em dezembro, dia 11, nós vamos completar 32 anos de casados. E eu te amo mais hoje do que ontem. E eu acredito que essa noite você vai me encher de amor. I love you. A gente pode, tá? Vocês daí não se assanham não, que eu tô, tô olhando vocês aí, né? E me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que já se encontrou aí, Roberto? Conseguiu se achar com o teclado tudo certinho? Então, tá. O Roberto trabalha comigo há 15 anos. Ele trabalhava aqui nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. Alguém conhece o pastor Benny Hinn? Ele correu o Brasil e o mundo tocando o pastor Benny Hinn. Aí ele foi para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Se ele confirmar, eu mando embora. De vez em quando ele fala um amém sem querer, porque ele é uma benção. Roberto é um grande musicista, e se no final do culto der tempo, ele vai louvar o Senhor com louvor. Amém, igreja? Agora olhe para o seu irmão e diga: você veio preparado ou não? Pergunta assim: trouxe lenço? A ponta da camisa, a gravata? Porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Amém? Vou pedir ao Roberto que mude a música. O texto que eu li nessa noite é o texto áureo da nossa fé cristã. A fé cristã se resume no nascimento, morte, ressurreição e a futura volta de Jesus Cristo a esse planeta. Jesus é tudo para nós.
Jesus é a razão da nossa existência. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A história de Jesus nos últimos dias, desses últimos tempos em que estamos vivendo, tem sido negligenciada. Muitos cultos têm sido trocados. A figura de adoração em alguns lugares deixou de ser o próprio Cristo e passou a ser o ser humano. Nossos cultos têm se tornado muito cultos egocêntricos. Tudo é para nós, o louvor é para nós, a palavra é para nós. As mensagens de autoajuda que estão inflamando muitos corações não dão ao ser humano base de sustentação na vida cristã. Porque aceitar Cristo inclui em aceitar também a sua cruz. Existem duas nomenclaturas dadas a Jesus e a maioria das pessoas só abraçam uma delas. Jesus é o Salvador de todos, mas Ele é Senhor de poucos. Todos querem o Cristo Salvador. Quem não quer o Cristo Salvador? Foi Ele quem disse: vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que não quer caminhar ao lado dele? Ele disse: pode vir do jeito que você está, venha como está. Então todos querem ao Salvador. Poucos querem um compromisso com Cristo Senhor. Porque para chamar alguém de Senhor, você tem que respeitá-lo quando ele falar: não vai, sim Senhor. Não faça, sim Senhor. Recue, sim Senhor. Renuncie a sua vida, sim Senhor. Então é muito mais fácil abraçar o Cristo, que é Salvador, do que o Cristo Salvador. Eu acompanhava nas mídias sociais uma moça chamada Bruna Marquezine, vocês devem conhecê-la. Acho que ela foi namorada do Neymar. E teve uma época que ela estava na igreja. E eu me lembro dela postando versículos, testemunhos. De repente ela debandou. E um dia ela postou lá um tweet dela dizendo assim: Jesus é um cara legal, mas a turma dele é... E soltou um monte de palavrão que é impronunciável no altar como esse. Eu fiquei imaginando, e ao invés de ficar triste, eu tive uma crise de riso. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu entendi ela. Ela foi congregar em um ambiente onde apresentaram para ela o Salvador. E ela se apaixonou pelo Salvador. Ora, quem não se apaixonaria por Ele? Ele fez tudo por nós. Só que estar ao lado do Salvador implica em você aceitá-lo como seu Senhor. E passou um tempo, alguém foi tentar falar para ela algumas verdades. Verdades que doem. Verdades, por exemplo: olha, você veio como está, mas não pode ficar como veio. Tem que mudar de vida. A sua roupa, o seu estilo de vida, as suas baladinhas, a cachaça, as noitadas. E quando começaram a apertar para ela, mostrando a cruz, ela disse: ó, Jesus é um cara legal, mas a turma dele é um Deus nos acuda. As pessoas querem a bênção, mas não querem pagar o preço por ela. A história que eu vou contar essa noite é a base da nossa fé. Eu quero falar com vocês sobre as últimas 12 horas do Messias aqui nessa terra. Jesus havia passado o horário da ceia aos seus discípulos. Foi a ceia mais estranha que os discípulos passaram ao lado dele em 3 anos e meio. Foi uma ceia sorumbática. Foi uma ceia em que o coração dele estava fechado. Foi uma ceia em que não houve risos, não houve aplausos, não houve testemunhos de cura, não houve testemunhos de milagre. Ninguém abriu a boca para falar: hoje o Senhor fez isso, hoje o Senhor fez aquilo. Jesus estava com o olhar perdido no tempo. O coração dele estava acelerado. Porque aqui nesta vida ele encarnava 2 seres em um. Ele era homem, mas também era Deus. Ele não era um ser híbrido. Ele não era meio homem, meio Deus. Ele não era um semideus grego. Ele era 100% homem na sua carne, e era 100% Deus no seu espírito. Quando falamos Jesus Cristo, algumas pessoas acham que Cristo era o sobrenome dele. Não, não era o sobrenome dele, era uma nomenclatura. A palavra Cristo na nossa Bíblia aparece com um C maiúsculo. Então é um nome, uma nomenclatura dada a um ser divino. Cristo significa o ungido. E Jesus, Yeshua, um homem da terra. Então o que é Jesus Cristo? Um homem cheio de Deus por dentro dele. Esse era o nosso Salvador. O que nós mais amamos às vezes na vida de Cristo são os seus milagres. E os milagres dele vêm através da sua atitude divina. De repente, encontramos um Cristo que também é humano. E o lado humano dele vai nos apavorar aqui nessa noite.
Quando eu vejo Jesus sentado em uma mesa, imaginando a cena, ao olhar para eles, ele já sabia que ele seria traído naquela noite. E a traição traria para ele naquela noite uma dor incomensurável. De repente ele parte o pão e ele faz uma coisa que apavora todos que estão na mesa. Ele estende a mão e diz assim: aquele a quem eu entregar esse bocado de pão, esse vai me trair. Você pode imaginar a cena? Está todo mundo na mesa. Ele nunca falou isso. Ele disse: um entre vós vai me trair essa noite. E aí eles começam a se perguntar: mas quem será? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Ele levanta o pão e diz: aquele a quem eu der esse pedaço de pão. Você imaginou a cena? Aí Jesus pega o pão e entrega para Judas. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse Judas, você pegaria o pão? Sim ou não? Ninguém pegaria. Jesus acabou revelando o futuro naquele momento, e nesse momento ele quase coloca o nosso futuro em jogo. Pergunte por quê? Porque Judas poderia ter desistido da história. Judas poderia simplesmente ter saído dali e falado: ó, cancela, não vai ser hoje, ele já sabe que sou eu. Então acontece algo extraordinário nesse texto que poucas pessoas percebem. Eu percebi porque estudo com afinco. Após Jesus entregar o pedaço de pão para Judas, o Espírito Santo desce naquela mesa com uma única função. Pergunte qual? Apagar da memória deles tudo que eles tinham ouvido. Aconteceu isso, porque senão a história não teria continuado. Judas não teria continuado a traição. Jesus teve que apagar a memória deles. O Espírito Santo fez isso para que o nosso futuro não ficasse em jogo. Terminaram de comer aquela ceia, tudo desceu quadrado. O vinho desceu quadrado, o pedaço de pão desceu quadrado. Ninguém estava confortável naquela mesa. Jesus não estava bem. Quando todo mundo vai terminando, eu imagino dizendo: Senhor, já acabei, eu vou dormir. Eles querendo sair, Jesus para e diz assim: hoje eu queria fazer um pedido para vocês. Pois não, mestre? Vocês podem cantar um hino comigo essa noite? Até esse versículo, eu não sabia que Jesus cantava. Eu me emociono. Porque ele, como Deus, está experimentando algo que ele, como Deus do passado, ensinou aos homens. Está escrito lá no Velho Testamento: quem está triste, cante, para que a sua alma se alegre. Ele ensinou isso aos homens como Deus, e agora ele, como homem, mesmo cheio de Deus, mas sendo homem, vai experimentar isso. Eu tenho uma frustração quando leio esse texto. Pergunte qual? Eu queria saber que hino que ele cantou. Na Bíblia tem o cântico de Maria, o Magnificar, nós temos o cântico de Zacarias, nós temos o cântico de Ana, nós temos o cântico de Débora, nós temos o cântico de Moisés. Todos os cantores da Bíblia deixaram a letra aqui, mas o cântico de Jesus não tem. Eu queria saber que hino foi. Talvez seria o hino mais regravado da história. Talvez nós estaríamos cantando ele essa noite de ceia, porque foi aquele louvor que ajudou ele a ir até o Getsemane e ajudou ele a sair de lá. Aprenda com o Salvador. Se você está triste, não vá para o WhatsApp. Se está triste, não poste mensagenzinhas tristes no seu Facebook: hoje o dia está cinza. Não, se você está triste, se tranque no seu quarto, feche a porta atrás de si, coloque um louvor e adore. E adore. A pessoa que não tem Deus não tem onde se apegar. Quando tudo se desespera dentro dela, ela pega um revólver e dá um tiro no ouvido, ela cheira uma carreira de cocaína, ou ela vai lá no barzinho de casa e pega o uísque Ballantine, envelhecido há 12 anos, e enche a cara. Nós crentes sofremos como todo mundo, mas nós somos diferentes. Quando tudo nos falta, a gente não precisa bater em ninguém, a gente não precisa cheirar uma carreira de cocaína, a gente não precisa tomar cachaça. A gente tem um conselho dele: entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fale com o seu pai que está no céu, e ele vai te aliviar. Amém até aqui? Eles cantaram o hino, terminaram de cantar o hino e fez-se silêncio na mesa. Eles não sabem o que fazer mais, porque está estranho o ambiente. E de repente Jesus faz uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Pergunte o quê? Vocês podem orar comigo hoje? Jesus nunca tinha pedido oração. Pelo contrário, um dia os discípulos chegaram perto dele e falou: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ficou bravo. Jesus olhou para eles e disse: vocês querem aprender a orar por quê? Porque os discípulos de João oram. Aí Jesus disse para ele: eles precisam orar porque João é um homem, eu
sou a resposta das orações. E eu estou convosco. Enquanto eu estou com vocês, vocês não precisam orar, porque eu já sou a resposta. Mas bondoso ele era. Ele disse: querem orar? Então eu vou ensinar uma oração para vocês. E ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, e tu é a glória para tudo sempre. Amém. A oração mais linda e mais perfeita de todas. Na oração do Pai Nosso, nós temos as 3 maiores necessidades do homem sanada: pão, perdão e livramento. Anote isso, é tudo que você precisa para ter um dia abençoado: pão, perdão e livramento. Se você tiver o pão de cada dia, se você tiver o perdão da sua alma, não tendo que lidar com demônios que atormentam a sua mente, e se você tiver, além do pão do perdão, tiver o livramento de Deus, o seu dia seguinte já está garantido. Foi isso que Jesus ensinou. Quem está comigo aqui, diga amém. Pois bem, eles saíram dali e foram para o Getsemane, ou Getsemane, que significa prensa do óleo. Tudo na Bíblia é profético, e o caminhar de Jesus não é diferente. Ele está dentro do Getsemane agora. Os discípulos estão num canto orando, e ele está no outro canto orando. Quando inicia-se a oração, eu imagino Jesus querendo fazer uma oração de guerra, porque quando a gente está naquela luta, nós temos que colocar para fora uma oração de guerra. O judeu é barulhento por natureza. Não sei se alguém que já foi em Israel, foram lá no Muro das Lamentações, vocês vão ver os judeus, quando eles não gritam com a voz, eles gritam com o corpo. Eles ficam assim, eles fazem assim, eles fazem assim. Eles não se calam, porque eles sabem que esse tipo de oração atrai a presença de Deus Pai. E Jesus começa a orar, porque ele está escutando os discípulos orarem. De repente, a oração dos discípulos acaba, e Jesus escuta o silêncio. Ele levantou, foi lá e disse: vocês não podem orar comigo 1 hora? Eles oraram com ele 60 minutos, porque a oração do Pai Nosso, ela é muito curta. A oração que eu fiz aqui do Pai Nosso, depois pegue o vídeo se tiver curiosidade, não dá 1 minuto de oração, 60 segundos. Mas aquele dia ele precisava de uma oração intensa. Ele disse: vocês não podem orar comigo 1 hora. E imagina os discípulos que sobraram ali, Pedro, Tiago e João, juntando as mãozinhas e orando de novo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E ao terminar, silêncio de novo. Jesus se angustia, e ele vai fazer uma coisa de novo que ele nunca tinha feito. Pergunte o quê? Ele chega para os 3 amigos e diz assim para eles: a minha alma está angustiada até a morte. O A é craseado, ou seja, a minha alma está angustiada para morrer. Eu queria imaginar o que pensou Pedro, Tiago e João nessa hora. Você pode imaginar Pedro, Tiago e João olhando para Jesus e vendo Jesus amedrontado, vendo Jesus entristecido e angustiado. Não é o Jesus que eles conheceram, o Jesus que pisa em cima das águas, o Jesus que arranca o defunto de dentro de uma tumba depois de 4 dias. Eles eram acostumados com Jesus que multiplicava pães e peixes. Eles viram aquele homem gritar com o vento e gritar com o mar: acalma-te vento, aquieta-te mar. Esse era o Cristo que eles eram acostumados a servir. Eles andaram ao lado de um super-homem, e de repente o super-homem está diante deles dizendo: existe uma criptonita, existe algo que está roubando a minha força, vocês podem orar comigo. Aleluia. Eu me emociono porque aqui eu consigo entender Jesus. Tem dias de poder na nossa vida, tem dias de glória, tem dias que a gente, se for preciso, sai do culto e vai na frente de um centro de feitiçaria. Se for a nossa vontade, agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão. Tem dias que a gente sai da igreja cuspindo fogo, transpirando azeite. Sim ou não? Quem já passou por isso? Mas tem dias que a gente fala: nos ajuda, porque hoje eu não estou aguentando. Ali é esse homem. Ali eu vejo a humanidade dele inteira.
Ele está implorando para que os amigos orem por ele. E os amigos juntam as mãozinhas, irmão, e tentam orar de novo, mas faz-se silêncio. E Jesus entende que tem lutas na vida que não dá para repartir com ninguém. Ele entende que aquela batalha é dele, só dele. Ele deixa os discípulos aqui que começam a adormecer, porque já está entrando a madrugada. E ele entra dentro do Getsemane. E ao entrar dentro do Getsemane, se afastou deles, porque ele queria fazer uma oração mais intensa. Para não acordá-los, ele entrou no meio daquelas árvores que até hoje estão lá. O dia que você for em Israel, peça ao guia para te levar no Monte das Oliveiras e não se assuste. Quando você ver árvores retorcidas, árvores milenares, uma daquelas árvores dizem que foi testemunha do que eu estou contando aqui. O jardim cheio de barulhos, costumeiramente de grilos ou de pássaros ou de farfalhar de vento batendo nas árvores, fez-se um silêncio sepulcral naquela noite. Porque Deus e o diabo entraram naquele jardim uns minutos antes e fizeram um acordo. Deus disse: você não atormenta ele e eu não ajudo ele. Tira os seus demônios daqui e eu tiro os meus anjos daqui. Porque o jardim foi transformado numa arena, uma grande arena. Havia uma guerra para acontecer ali. E esta guerra não podia ser por imposição, tinha que ser uma entrega. O diabo não podia atormentá-lo para não influenciar, e Deus também não podia ajudá-lo para não influenciar. Jesus foi para o Getsemane e ficou sozinho. Os pássaros não cantaram, os grilos não fizeram o seu barulho, o vento não soprou. Ele sentiu o vazio de todos os vazios. E ao sentir o vazio de todos os vazios, ele começou a escutar um outro tipo de barulho. O seu coração, que começou a acelerar. O coração de Jesus acelerou tanto, mas tanto, que ao fechar os olhos e tentar orar, ele não conseguia, porque o lado divino brigava com o lado humano. E o lado divino fazia ele ver coisas que ele não queria ver. Quer perguntar o quê? O lado divino fazia ele ver o futuro. Jesus viu a cruz antes da hora. Jesus viu os pregos antes da hora. Ele viu a lança que o furaria antes da hora. Ele sentiu a cusparada no rosto dos soldados que mais tarde fariam com ele. Ele viu tudo isso antes da hora. Aí pior, como Deus ele via, como homem ele sentia. Ele sentiu tanta angústia naquele lugar, tão apavorado ficou, que em certo momento ele deu um grito: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Você já parou para meditar nisso ou não? Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele sabe a importância da sua alma e da minha. Mas teve um momento que ele quase fracassou. Ele chegou a perguntar para Deus: tem um outro caminho? Afasta de mim esse cálice, é isso? Se for possível, tira de mim essa cruz, esse momento de dor, o que eu vou passar daqui na frente. Se for possível, passa de mim este cálice. Ainda bem que a frase não termina aí, né? Se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Você lembra da língua portuguesa quando estudava na escola? Ou você é daqueles que fugia da escola? A vírgula, quando colocada em uma frase, ela tem um propósito. É para que a frase fique com sentido e para aquele que está lendo a frase pare por um momento para respirar. Jesus está tão desesperado que ele grita: se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. Na vírgula ele respirou. E quando você respira, o seu cérebro é oxigenado. E o cansaço feito por enzimas, ele se desfaz. O que fez Jesus gritar: se for possível, passa de mim este cálice? Pergunte para mim, o que foi, pastor? Foi o que eu acabei de dizer. Ele viu tudo antes da hora. E quando ele viu tudo antes da hora, ele passou a mão na testa dele. E quando ele olhou para a mão, tinha sangue. Você já ouviu falar de outro homem que suou sangue? Existiu. É raro, mas existiu. A humanidade reconhece isso, a ciência reconhece isso, mas é raríssimo.
Eu estudei um livro de um médico cristão que tentou catalogar os sentimentos de Jesus, e eu chorava cada vez que eu li uma palavra. Ele disse: é possível suar gotas de sangue. E ele explica como. Quando a pessoa tem um encontro fatídico com uma tragédia, quando uma pessoa sofre uma decepção profunda, quando uma pessoa conhece o ápice da amargura, quando uma pessoa está completamente desesperada, sem caminho, quando uma pessoa está à beira de acontecer com ela algo extremamente violento, o organismo se descontrola. Ao se descontrolar, a máquina do coração começa a pulsar sangue com uma violência tão grande que o coração é levado rapidamente a um infarto do miocárdio. Quando eu li isso, eu parei e chorei, porque o infarto do miocárdio mata a pessoa na hora. É quase que indolor, é instantâneo. Puff. O pai da minha esposa morreu com um infarto no coração. Ele foi dar um pedaço de carne da boca da minha sogra e caiu com o rosto em cima do prato. Um infarto fulminante. Quando eu lia isso, conhecendo a Bíblia, eu comecei a falar: Jesus, por que o senhor não morreu de infarto? Porque ele sofreu 3 horas naquela maldita cruz. Se ele tivesse morrido de infarto, ele não tinha sofrido. Sabe o que ele falou para mim? Eu estava proibido de morrer de infarto. Eu falei: por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se ele tivesse tido um infarto, o sangue tinha coagulado nas suas veias e ele teria morrido, mas ele estava proibido de morrer assim. Aí, esse cientista disse assim: quando o coração pulsando sangue faz com que a veia do corpo entre numa pressão violenta com o sangue, quando o coração não explode, o sangue vai para as menores veias que estão no cérebro. Já ouviu falar de aneurisma? As veias vão inchando no cérebro, e se uma delas estourar, a pessoa tem um derrame. Alguns derrames são derrames isquêmicos. De cada 100 derrames isquêmicos, apenas uma pessoa sobrevive. O apóstolo Uriel de Jesus em Boston é uma dessas. Teve um AVC isquêmico, teve um derrame isquêmico. Ele sobreviveu. O médico diz: não sei como, é 1 a cada 100. Jesus poderia ter tido um derrame isquêmico e morrer ali, mas ele não podia morrer dessa forma. O sangue não podia estourar por dentro, tinha que vazar, para que todos nós pudéssemos receber um banho dele. Aí o médico disse: como o coração não explodiu e as veias do cérebro também não explodiram, todas as veias do corpo incharam, e algumas veias próximas à cabeça, elas trincaram. E ao trincar, o sangue vazou. E o sangue vazou e procurou as glândulas sudoríparas, por onde o suor da gente sai. E quando Jesus passou a mão na testa e viu o sangue, ele gritou mais alto ainda: se for possível, passa de mim este cálice. E por que ele teve todo esse sofrimento? Porque ele viu tudo antes da hora. Mas como eu disse, bendita vírgula, quando ele falou: se for possível, passa de mim este cálice, vírgula, ele respirou um pouquinho, e ele entendeu que, como Deus, se ele viu a cruz, ele podia também ver além da cruz. Uns 3 entenderam. Calma aí, eu estou desesperado, eu estou vendo um sofrimento, mas eu também tenho acesso a depois do sofrimento. Ele viu a cruz. Aí eu não sei se ele olhou para a esquerda ou se ele olhou para a direita. Ele olhou além da cruz. E sabe o que ele viu? O culto na Lagoinha nessa noite. Ele viu esses jovens maravilhosos adorando. Ele viu você com toda a sua fraqueza, com a sua mão levantada. Ele viu você dizendo: eu não tinha para onde ir até que o Senhor cruzou o meu caminho. Ele viu você dizendo: eu te amo, Jesus. Ele viu você dizendo: eu te adoro, Jesus. E por causa de você, e somente você, ele mudou a frase e disse: todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu com meu corpo todo arrepiado. Aleluia. Você lembra como Jesus entrou no Getsemane? Ele entrou assim, desesperado, com medo. Você lembra como é que ele saiu do Getsemane? Ele saiu marchando. Chegou, os discípulos estavam dormindo, ele gritou: não pudestes orar 1 hora comigo de novo? Eles foram tentar dar desculpa. Ele disse: fique em paz, a carne é fraca, mas meu espírito está forte. Meu espírito está forte, porque ele viu o futuro. Que isso sirva de lição para mim e para você.
Você não pode trocar a sua cruz ou trocar a sua salvação pelo momento que você está vivendo. Não é porque agora está tudo dando errado que isso vai dar errado para sempre. É só um processo. Você está em prova e Jesus só prova quem Ele quer aprovar. Não interessa as ameaças, nem a dor que você está vendo. Enxergue depois da dor. Se você ver o que eu estou vendo aqui de cima, eu não vejo homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo. Se você soubesse o que Deus tem para você até dezembro desse ano, você não ficaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Tem coisa grande se aproximando. Posso ouvir um glória a Deus por isso? O Iscariote se aproximou com uma legião de seres humanos, quase 600 homens. O Iscariotes beijou Jesus. E quando ele beijou Jesus, Jesus sabendo o futuro, podendo xingá-lo, podendo amaldiçoá-lo, Jesus segurou o Iscariotes. Até nisso ele está ensinando a gente. Ele olhou para Judas e disse: o que você tem que fazer, faz rápido. E Jesus chamou ele de um nome que eu não teria coragem de chamar. Jesus chamou ele de amigo. O amigo que trai, que está mandando ele para a morte. Jesus continuou dizendo: não interessa o que acontecer depois dessa noite, Judas, você é meu amigo. Era a maneira de ele dizer: eu não posso interferir nas suas escolhas aqui para frente, mas eu estou te dando uma letra. Eu já te perdoei antecipadamente. O que você vai fazer com essa informação é coisa sua, Judas. Mas Jesus deu a ele uma chance. Judas, se tivesse entendido, não tinha que ter se matado lá no campo a Aceldama. Ele poderia ter absorvido aquilo e ter vivido. Mas não, ele não compreendeu. Não confunda arrependimento com remorso. Judas teve remorso, não teve arrependimento. Ele não se preocupou com o que ele fez, ele estava preocupado com o que os outros iam dizer dele, da família dele, e por isso ele fez aquela loucura. Mas Jesus deu a letra para ele: você é meu amigo, eu estou te aliviando, eu estou te perdoando de tudo antes de acontecer. Ele não entendeu. Naquela noite cuspiram nele, naquela noite espancaram ele. E naquela noite, naquela mesma madrugada, arrastaram ele para julgamentos injustos. Levaram ele para julgamentos na madrugada, sem direito de defesa, sem um advogado para defendê-lo. Ele passou por 3 julgamentos: Anás, Caifás, que enviou ele para Pôncio Pilatos. E está na mão agora do governador romano, um homem estudado, um homem que conhecia as leis e o direito romano, porque eles criaram isso. Ele foi ouvir o tal de Yeshua. Ele quis ouvir aquele Galileu. E a conversa dele com Jesus foi tão profunda, foi tão filosófica, que ele ficou de queixo caído. Ele acaba fazendo uma pergunta: o que é a verdade? Porque a verdade, ela não é sólida, ela é abstrata. O que é verdade para você pode não ser para mim. Tanto é que sempre que um juiz, um advogado vão julgar alguma coisa, sabe que se tem 3 histórias da mesma coisa, tem a versão de um, a versão de outro e a verdade. Só que a verdade para um não é a verdade para outro. Uma conversa filosófica de 2 homens inteligentes. Pôncio Pilatos entendeu que Jesus não era criminoso, mas por causa da sanha dos judeus religiosos, ele tinha que dar uma resposta. Eles queriam matar Jesus. Ele disse: eu vou dar um presente para eles, vou deixar ele quase morto, mas não vou deixar matá-lo, porque aí quem sabe eles vão ter misericórdia depois que ver ele todo destruído. Naquela noite, Pôncio Pilatos autorizou que Jesus fosse espancado no seu jardim. Colocaram um mastro de madeira e amarraram a mão de Jesus para cima. Deixaram ele nu. E um carrasco, um soldado pretoriano da guarda romana, um carrasco de verdade, pegou na mão um chicote, mas não um chicote comum. Pegou um chicote criado para espancar judeus, um chicote chamado azorrague. Diga comigo, azorrague. Azorrague era um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira de couro amarravam uma limalha de ferro ou um pedaço de osso de carneiro. O apóstolo Paulo vai dizer quantas chibatadas Jesus tomou. Ele disse: assim como meu Senhor, eu também sofri chibatadas. Umas chibatadas de 39, 40 menos 1, 39 chibatadas. Quantas? Você sabe por que desse número? Porque ninguém sobrevivia a mais de 40 chibatadas. Cada vez que a pessoa tomava uma chicotada nas costas, não era uma, valia por 7 ou por 12. Cada vez que o carrasco batia, o osso e o ferro fincavam na carne.
E cada vez que ele puxava, abriam buracos no corpo do ser humano. Jesus teve mais de 460 cortes naquele dia. Um dia eu estava lá em Jerusalém e me contaram a história do que aconteceu. Um estudante rabino, eu fiquei em pânico. Ele me disse que a cultura dos romanos, dos soldados romanos, eram espancar um judeu até a 10ª chibatada. Na 11ª, os soldados iam ao delírio. Pergunte por quê? Porque depois que Deus curou Israel da idolatria lá em Babilônia, os judeus nunca mais se curvaram diante de ninguém. E todas as vezes que eles apanhavam, era no sentido deles se curvarem, pedirem perdão, pedirem misericórdia. Então depois da 10ª chibatada, um judeu já tinha de 70 a 120 cortes no corpo. Ninguém conseguia ficar mais em pé e a pessoa tombava. Ao tombar, a 11ª chibatada não pegava mais no mesmo lugar. Como a pessoa caía, ela pegava entre o ombro e a orelha. E quando aquele chicote bateu na orelha, no pescoço e nos ombros de Jesus, ele arrancou pedaços dele. E Jesus sentiu mais dores do que qualquer um de nós aqui pode imaginar. E aí vem algo que não dá para entender. A Bíblia diz que ele não abriu a boca dele. Jesus não murmurou. Em silêncio, sofreu calado. Estima-se que Jesus perdeu naquela noite 3 litros de sangue. Ele desmaiou. Quando tiraram o corpo dele daquele mastro, ele está desmaiado, caído ao chão. Ele vai morrer de hemorragia. Então o que fazem os homens? Embrulham ele num pano e guardam ele em uma prisão. Pilatos assiste tudo aquilo e vai para casa. Ele não dorme de noite. Colocaram uma sopa, ele está tentando comer. A esposa dele, Cláudia, a procura. Se aproxima e vê que o homem não dorme. Ela já tinha dormido e acordado. E ela foi perguntar para ele por que ele não dorme. E ele conta a história. Eu vi um homem hoje que não merece estar onde está. Eu vi um galileu inteligente. Por que odeiam tanto ele? A mulher dele disse: eu não conheço, mas essa noite enquanto eu dormia, Deus me visitou em sonhos e me disse assim: esse homem é justo, não se meta no caso dele. Pilatos não dormiu aquela noite. Passou a noite lendo os livros de leis criados pelos judeus e os livros de leis romanos para tentar achar um caminho para Jesus ser perdoado. E ele encontrou na lei dos judeus, a Pessac, a Páscoa. Na Páscoa havia uma cultura desde o Velho Testamento. O sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um bode, ele colocava as mãos e todos os pecados do povo eram colocados sobre esse bode, e ele era soltado no meio do deserto. O outro era sacrificado. Os judeus faziam isso em época de Páscoa. Eles pegavam 2 bandidos, um era perdoado, o outro era morto. Então Pilatos fez questão de pegar um bandido, um assassino, e colocar do lado do curador, colocar do lado do ressuscitador de mortos, colocar do lado daquele que multiplicou pão e peixe. Na mente dele, ele diz assim: é claro que vão querer matar o assassino e não esse aqui. Só que como ele comenta isso com seus assessores, os assessores comentam com outros assessores, e a notícia chega no ouvido dos líderes judeus. E os líderes judeus dizem: temos que criar uma forma dele não ser perdoado. Descobrem que o Iscariotes está morto e que ele jogou o dinheiro aos pés deles. Eles pegam a mesma moeda, as mesmas 30 moedas, e compram pessoas para ficar na porta da casa de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, naquela manhã, ele vai para a sacada da casa dele e diz assim: eu quero fazer uma proposta a vocês. E manda trazer Jesus e Barrabás. O coração dele está acelerado. Ele acredita que ele encontrou a saída. Ele diz: tenho aqui 2 homens. A lei de vocês diz que na Páscoa um pode ser perdoado. Quem que vocês querem que eu solte? Yeshua, ou querem que eu solte Barrabás? As pessoas que estavam na frente estavam com as moedas de Judas, foram corrompidas, e elas gritaram: soltem Barrabás e matem Yeshua. Pilatos não acreditou no que estava vendo. Ele nunca viu tanta crueldade, nem entre os romanos, os mestres de criarem métodos de tortura. Ele manda trazer uma bacia com água, e ele lava a mão dele dizendo: eu não quero o sangue desse homem nas minhas mãos. E lá de baixo a multidão começa a gritar: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E aí quando a gente vê um Hitler da vida matar judeus, e aí quando a gente vê 7 de outubro do ano passado,
o Hamas matar mais de 1.200 judeus com requintes de tortura, colocando bebês dentro de forno micro-ondas, estuprando mulheres e arrancando o útero delas, com elas vivas ainda, com as mãos. Quando a gente vê tudo isso, a gente fica com pena deles e diz: por que tanto ódio? Aí eu lembro do grito: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Pilatos mande que a tortura continue. Tiram Jesus dali e colocam ele entre os soldados. Os soldados romanos são como feras, parece que estão endemoniados. Jesus está coberto com o mesmo pano que jogaram ele dentro da cela, e de repente eles arrancam um pano do corpo dele. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida não curada? Dói muito? Imagine tirar mais de 400 esparadrapos de uma vez. O corpo de Jesus se retesou por inteiro e ele não abriu a boca. As feridas começam a pulsar sangue. Eles pegam uma coroa de espinhos feitas de madeira de acácia, encontrada só no deserto, espinhos que vão de 11 a 15 centímetros. Colocam a coroa não se ajusta. Eles pegam um pedaço de pau e batem na coroa. A coroa fincou nos supercílios, na orelha. Jesus ficou desfigurado. A gente sempre vê ele na cruz com um paninho aqui, né? As pessoas eram crucificadas nuas, porque elas tinham que ser humilhadas, tinham que perder a sua dignidade. As pessoas tinham que olhar para aquelas pessoas e ter nojo delas. Jesus foi pregado na cruz nu. Mas antes de pregarem ele, pegaram o patíbulo da cruz, a haste onde os braços eram fincados, colocaram nas costas dele. E Jesus não arrastou a cruz inteira, era impossível. A cruz pesava quase 200 quilos de madeira. Ele levou somente o patíbulo, aqui. Por isso que nas figuras e gravuras vemos ele caindo, tombando. A Bíblia não diz que ele caiu, mas nós entendemos que ele caiu porque encontraram no meio da multidão um homem, um tal de Simão, o Cirineu. E pediram para ele, pediram não, mandaram ele ajudar Jesus a carregar a cruz. Até nisso estão humilhando ele. Pergunte por quê? Cirineu não era sobrenome, era um homem nascido em Cirene. Cirene, uma cidade perto da Etiópia. Era um africano que estava ali, alguém de uma etnia, segundo os romanos, diferente da dele, um homem da cor da pele diferente. Eles estão dizendo assim para ele: ninguém do seu povo vai te ajudar. Até nisso Jesus está ensinando a gente. Ele está dizendo: quando todos te faltarem, nem que precise um estrangeiro te ajudar, nem que seja alguém de outro povo para estender a mão para você, mas eu não te abandono na sua caminhada. Ele está dando lições no meio do caminho, aleluia. Então vai pela via da crucificação, e quando chegam com ele no alto do Gólgota, no monte chamado Caveira, eles tiram o patíbulo das suas costas, fincam o patíbulo no mastro central da cruz. Agora temos uma cruz no chão. A cruz não era lavrada, ela não era lixada, ela era uma madeira cheia de ferpas e farpas. E deitam ele com as costas toda aberta naquela madeira. Quando fincam a primeira mão na cruz com um prego, deu certo, porque a cruz era feita 5 dias antes da crucificação. Aquele que ia ser crucificado era medido. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Barrabás era um homem zarrão de quase 2 metros de altura, porque ele vinha da terra de Caríates, a terra de Judas, a terra daqueles revolucionários patriotas judeus. Era um homem zarrão. Então a primeira mão de Jesus, quando foi pregar, deu certo, porque como a cruz era preparada 5 dias antes, eles faziam um furo na madeira para facilitar a entrada do prego. A primeira mão, quando pregaram, deu certo. A segunda não deu, porque Jesus era menor. O salmista disse: esticaram ele. Esticaram tanto ele que quase desconjuntaram os seus omoplatas, porque aquela maldita cruz não era dele. Ela tinha o nosso tamanho. Era sua, era minha. Era dessa humanidade perdida hoje que afirma que ele não existe. Era desses homens e mulheres, desse mundo moderno que não compreendem nada sobre a existência, que acusam ele, que xingam ele, que nos perseguem, que falam que a nossa fé é uma fé de maluco, que afirmam até que ele não existiu. Mas aquela cruz era deles e nossa. Depois que prenderam ele na cruz e o crucificaram, tiveram que amarrar o seu braço, porque como ele estava extremamente esticado, com o peso do corpo dele na cruz, possivelmente iria pender para frente, ele poderia se descolar da cruz, arrebentando as suas mãos.
Depois de pregarem as mãos, vão pregar os pés. Eu já vi cruzes e crucifixos que Jesus está assim, de uma forma ereta. Ele não foi crucificado assim. Não podia ter conforto na cruz. Eles colocavam uma haste onde ele podia colocar os pés. A haste era colocada de uma forma que os joelhos ficavam assim, fincados a 45 graus, ou para a esquerda ou para a direita. Jesus foi crucificado com um pé sobre o outro. Não foram 3 pregos, foram 4, um em cada mão e 2 nos pés, para que pudessem pendurá-lo na cruz. Ao ficar assim, tente você em casa, você que vai para a academia, tente ficar assim 5 minutos. Você vai ver a dor que ele sentiu. 5 homens para levantar uma cruz desajeitada com um homem preso nela. Um buraco no Gólgota está feito. Quando erguem aquela cruz, eles soltam a cruz com toda a força que tem dentro daquele buraco. Eles não tiveram cuidado, nós vamos te ajudar aqui. Não, soltaram a cruz dentro do buraco. Quando aquela madeira bate no chão, o corpo de Jesus se retesa. Ele vai para frente, as mãos dele se rasgam, os ossos dos omoplatas quase se encontram, e Jesus começa a ficar asfixiado. Esse médico diz que se ele ficasse 15 minutos, pastor Léo, assim, ele teria morrido asfixiado. Ele teria sofrido só 15 minutos, mas ele sofreu por 3 horas. E eu fiquei imaginando como foi que ele não morreu. E eu chorei quando entendi. Para não morrer asfixiado, porque Deus não recebe sacrifício de carne sufocada. Tem que ter derramamento de sangue. Alain, ele arrumou força nos dedos e segurou a cabeça dos pregos e puxou o corpo dele para trás inúmeras vezes, para não morrer asfixiado. As costas dele mais uma vez vão encontrar as ferpas e farpas aqui atrás da madeira. Jesus sente dores que nenhum de nós é capaz de imaginar, e mesmo assim ele não abre a boca dele. Diz a Bíblia, como ovelha muda, sobe ele ao matadouro. E um dia eu perguntei, por que o senhor ficou em silêncio tanto tempo na cruz? Por que o senhor não gritou? Ele disse, eu não podia. Eu fiquei em silêncio para que vocês pudessem gritar no futuro. Por isso que os nossos cultos têm barulho. Ele ficou em silêncio para que nós pudéssemos gritar, obrigado Jesus, nós te amamos Jesus, nós te adoramos Jesus. Aleluia. Ele está pendurado na cruz. O tétano daqueles pregos começa a corroer o sangue dele. Ele começa a sentir câimbras, dores. Ele tem menos 3 litros de sangue. Ele começa a ter visões. Numa delas ele olha para o céu e ele vê o céu aberto. E ele viu o trono do Pai. Ao tentar esboçar um sorriso para pedir ajuda, o Pai fecha a janela do céu. O Pai fica de costas para ele. Jesus vê aquilo e olha para baixo, todo mundo murmurando. Ele não pode dar mau testemunho. Então ele olha para o Pai e conversa com o Pai num idioma que já não existia mais, em aramaico. E ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui embaixo, gente que não entende de idioma, está dizendo, ele está chamando Elias. Lá no céu os anjos estão falando, Pai, ele está chamando o Senhor. Criador, ele está chamando o Senhor. E Deus não pode olhar para ele. Deus não pode abrir o céu mais. Quer perguntar o porquê? Que pai suportaria ver o filho morrendo sabendo que pode tirá-lo dali? Deus poderia ter arrancado Jesus da cruz, poderia ter fulminado a raça humana, mas o Pai respeitou a decisão dele. Eu vou morrer para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu fico em silêncio para que vocês possam me adorar na beleza da santidade. Deus Pai não se meteu na história. Quando Jesus viu o céu fechado, ele olhou para frente, e lá no meio daquela multidão estava todo mundo que ele ajudou. Lembra dos leprosos que ele curou, os 10? Que só um voltou? Os 10 estavam lá. Lembra de Lázaro, que ele ressuscitou? Também estava lá. Bartimeu, a mulher de Samaria, todos estavam ali. Aquela multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos estavam ali. Ninguém estendeu um dedo para ajudá-lo. Poderiam ter se revoltado, poderiam ter criado uma revolução. Ninguém teve coragem de socorrê-lo. Quando ele vê que aqui na frente não tem ninguém para ajudar, e lá em cima também não, ele faz aquilo que todo ser humano faz quando compreende a derrota.
ele abaixa a cabeça. E quando ele olha aqui para baixo, entregando o seu espírito quase, ele tem uma visão que essa me emociona mais ainda. Ele vai dar outra lição para nós. Pergunte qual? Quando o céu se fechar, quando aqui na frente ninguém mais te olhar, acredite, você não vai estar sozinho, porque sempre vai ter alguém do seu lado. E esse alguém geralmente vem do lugar que a gente às vezes despreza. Ele olha para baixo e lá embaixo está Maria, a mãe. Mãe é mãe. Mãe não abandona o filho. Do lado de Maria está João, o amigo mais íntimo dele. Sobrou os dois. Maria e João estão aqui embaixo, o sangue pingando em cima deles. Está mandando um recado: filho, não importa o que falar, não interessa a calúnia que te colocou aí, nós estamos com você aqui. Jesus está dizendo: valorize a sua família, porque na hora do julgamento e da calúnia só sobra a família. Na hora da dor, só a família fica do lado da gente. Só o melhor amigo, aquele que bate ou apanha pela gente e depois vai perguntar: eu apanhei e bati por quê? Ele está morrendo e está ensinando a gente: valorize aqueles que te amam de verdade. Valorize a sua casa que está aqui nessa noite. Se você não fala com seu pai e sua mãe há muito tempo, pega o telefone depois do culto, liga para eles. Aprenda a perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar é uma escolha. Escolha se aliviar. Alivie o coração dos velhos, dos primos, de quem for preciso. Afinal de contas, você foi perdoado. Ele está lá na cruz olhando para tudo. E aí, nesse momento, ele fecha os olhos. O diabo é sujo. O diabo, vendo que Jesus está vencendo, Armando, entra no coração do bandido da esquerda. Tinha dois bandidos lá. O maldito da esquerda. Tem que ser da esquerda, né? O bandido da esquerda olha para ele e diz assim: tu não és o filho de Deus? Desce da cruz e tira a gente daqui. Posso dizer um pensamento meu? Esse foi o momento em que ele sentiu mais dor. Mais dor do que as chibatadas, do que os pregos. Porque ele está morrendo por aquele infeliz, e aquele infeliz está desacreditando nele. Está jogando todo o sacrifício dele no chão. Se tu és o filho de Deus, ele está duvidando. Desce da cruz e tira a gente. Aí Deus disse: diabo, eu falei para você não interferir. Já que você interferiu, eu também vou interferir. O Espírito Santo entrou no coração do da direita. Aleluia. O bandido da direita estica o pescoço, porque Jesus está no meio. Ele tem que esticar o pescoço para falar com o outro que está do outro lado. Ele grita: ô infeliz, nós dois estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem não merece estar aqui. E aí, como ele está com o pescoço esticado, ele olhou para o rosto de Jesus, e ele olhou em cima da cabeça de Jesus. Ele viu um presente que Pôncio Pilatos havia dado a Jesus, uma placa escrita em 3 idiomas. Em um deles o bandido conseguiu ler. Estava escrito: Rei dos Judeus. Aí o bandido da direita fala assim com ele: o rei. Eu imagino Jesus assim, triste, porque ouviu o outro. E ele gritou: rei, rei. Eu imagino Jesus levantando a cabeça e procurando a voz. E ele veio para a direita, e o bandido dizendo: o rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus arrumou força onde não tinha, a tristeza foi embora. Ele começa a entender: está valendo a pena, está valendo a pena. Se uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido, está valendo a pena. Aí Jesus grita para ele, para o inferno ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Aleluia. O jogo voltou a ficar equilibrado. Jesus arrumou força. Jesus está com um problema na cruz. Pergunte qual? Ele não consegue morrer. Pergunte por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem morre porque pecou. O homem merece a morte por causa do pecado. Se quem peca morre, quem não peca vive. Jesus pecou, então ele tem um problema na cruz. Ele não pode morrer. A lei não pode se cumprir nele. A morte não pode relevá-lo. A morte chegou perto dele. A morte subiu lá no Gólgota, veio rebolando, carregando na sua mão uma foice. Em todas as culturas a morte aparece com um capuz negro e uma foice. Essa foice tem nome.
Ela se chama Aguilhão. Ela veio com a foice. Ela achou que Jesus era mais um. E ela bateu a foice no peito de Jesus. Ao bater a foice no peito de Jesus, a foice quebrou em duas partes. Ela tentou cortar o fio de prata que sustenta o homem na terra. Pastor, o senhor é um contador de história. Onde o senhor arrumou isso? Está escrito. Paulo, capítulo 15 da carta aos Coríntios. Paulo pregando com aquela força, o baixinho em cima de um pedaço de pau mais alto, pregando por cima da cabeça das pessoas, enchendo o povo de Deus. E lá na porta, a morte. A morte chegou e ameaçou ele. Vamos nos encontrar, Nanico. Paulo, ao invés de correr, esticou o olho e disse: hã? Ô morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está a tua foice, ó morte? E Paulo grita: travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus. A morte ficou sem a foice, porque ela quebrou quando bateu no peito de Jesus. Aleluia. Ela não pôde levar Jesus. Todos os que estavam ali sofreram de igual forma, tá? Os presos também foram espancados. A pergunta que sempre me veio na minha cabeça: por que Jesus morreu antes dos outros dois? Os outros dois tiveram que quebrar a perna deles ainda, sofreram mais, era para ter morrido. Jesus morreu antes. Eu falei: Senhor, por que o Senhor morreu antes dos dois? O Senhor era mais fraco? Ele disse: não, meu filho, eu acelerei o processo porque todas as vezes que a morte cruzou meu caminho, eu acabei com ela. No Evangelho, 3 vezes a morte cruzou o caminho dele. As 3 vezes ela se deu mal. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele trouxe Lázaro debaixo de 4 dias morto. Jesus disse: a morte não fica perto de mim. Se eles morressem, era morrer, eu falar: ressuscita, ressuscita, ressuscita. Então, para evitar, eu morri primeiro. Mas eu morri diferente. Pergunte por quê? Ninguém tomou a minha vida, eu me entreguei. Eu me entreguei. Como é que ele se entregou? Ele falou: Pai, os que estão aqui na minha frente não sabem o que fazem, perdoa. Ele olhou para baixo e disse: João, a única coisa de valor que eu tenho nessa vida é a minha mãe querida. Cuida da minha mãe, você não vai morrer enquanto ela viver, porque ela precisa de um filho para cuidar dela. Ele acertou a vida da família, de todo mundo que está aqui na frente. Ele falou: Pai, agora nós dois. Sim, filho, o que você quer fazer? Nas suas mãos eu entrego, ninguém toma. Eu entrego nas suas mãos a minha vida. E a Bíblia diz: e tendo dito isto, ele expirou. Ao expirar, o Cristo que estava dentro dele saiu. O Cristo saiu e o Yeshua tombou. O Cristo, antes de ir embora, olhou para baixo e disse: Yeshua, daqui 3 dias eu volto para te pegar. Morrido, diz a Bíblia, desceu ele às regiões mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Você já estudou isso? Quando Jesus morreu, ele foi até o mundo dos mortos e pregou o evangelho para todos, de Adão até aquele momento. Porque se Deus salvasse só a gente, os outros não seriam salvos, haveria uma injustiça. Então ele desceu às partes mais baixas e pregou o evangelho aos mortos. E aqueles que creram nele, ele trouxe consigo um cativeiro. Pode imaginar como foi? Ele chegou lá no mundo dos mortos, lá no Campos Elíseos, lá no Hades, Geena, Sheol, lá no seio de Abraão. Onde foi? Não sei. Eu sei que ele chegou, imagina lá uma porta escrita aqui, Daniel. Ele bateu na porta, abriu e disse: Daniel, vamos embora. Quem és tu? Eu sou Daniel, aquele que fecha a boca dos leões, vamos embora. Outra portinha, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias, vamos embora. Quem és tu, Senhor? Eu sou o 4º homem da fornalha, vamos embora, vamos embora. Ele bateu em outro, Abraão. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que eu disse que você viveria para ver os meus dias. Jacó, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que te deixou aleijado, Jacó, vamos embora, vamos embora. Ele foi tirando o cativeiro, ele foi trazendo. Eu imagino ele chegando no defunto mais fresco que estava lá naquele dia. Ele bateu na porta e tem um homem. Esse eu não vou dizer o nome, vou deixar vocês entenderem quem é. Ele está arrumando a cabeça. Quem é? João Batista. Essa estuda a Bíblia. Vamos embora, João. Quem és tu, Senhor? Ô João, com você fechando a porta. João, qualquer um pode não me conhecer. Você tem, mas eu não estou te conhecendo. João, eu sou seu primo.
mas a última vez que eu te vi, você tinha cara de cordeiro, e agora você está me olhando com essa cara de leão. Cordeiro e leão, Deus do homem, esse é Yeshua, e Ele está aqui nessa noite. Ele ressuscitou. Alguém está sentindo a presença dEle? Então reaja nessa noite, porque Ele ressuscitou. Eu já passei do horário mesmo, mas o pastor disse que eu posso ir até amanhã, então segura mais um pouquinho aí. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo ou não? Não, levante a mão direita para o céu. Coloca no ombro de alguém que está do seu lado aí, por favor. Agarra a criatura para mim, agarrou. Sacode ela até ela ficar irritada, irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as suas memórias, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua história. Deus está sacudindo a sua história. Roberto, é madrugada do terceiro dia. Mulheres estão lá na tumba, vão lá para embalsamar o corpo dele. Ao se aproximarem, a pedra da tumba está rolada. Elas entram na tumba e 2 homens de branco estão sentados sobre as pedras e dizem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Por um período de 40 dias, ele aparece a cerca de 500 testemunhas, dizendo que ele está vivo, e marca com eles um encontro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No solapé de uma montanha, 500 testemunhas estão vendo ele. Está todo mundo apavorado. Pergunte por quê? 43 dias antes eles viram ele desfigurado. 43 dias antes o corpo dele parecia uma carne moída, o olho inchado, o corpo destruído. 43 dias depois eles estão olhando para ele, ele está perfeito. E só acreditam que é ele, porque na medida que ele fala mexendo a mão, eles veem um buraco na mão, outro buraco na mão, eles veem os pés furados. E de repente ele dá a eles uma oportunidade: vocês querem perguntar alguma coisa? Eles estão tão absortos com aquela visão que, olha o que eles perguntam: é nesse tempo que o Senhor vai livrar a gente dos judeus? Dos romanos? Eles nem sabiam o que estavam fazendo, eles estavam em transe. Sabendo Jesus que não adiantava conversar, porque eles estavam fora de si, a Bíblia diz que ele se despede e ele começa a flutuar. Ele começa a sair do chão. Vem uma nuvem e o oculta. 2 anjos que estão subindo com ele, os mesmos que apareceram lá na tumba, vieram para escoltá-lo. Os anjos olham por cima das asas, um olha para o outro e diz assim: é melhor a gente descer. Porque se eles ficarem olhando desse jeito para cima, essa visão é tão poderosa que eles vão morrer assim. Os anjos descem entre os homens que estão olhando para cima, tocam no ombro deles e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, qualquer dia desses ele vai voltar. E se a trombeta tocasse essa noite para nos arrebatar o Senhor, e daqui só 2 subissem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Estamos terminando. A Bíblia diz que a nuvem oculta Jesus e ele some, sim ou não? Para onde ele foi? Pergunta para o seu irmão do lado: para onde ele foi? Alguém sabe a resposta? Eu ouvi céu aí? Céu, sim, mas qual deles? O primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam. O segundo céu, o céu cósmico, onde habitam as estrelas, as nebulosas, as galáxias, os buracos de minhoca. Terceiro céu, o céu imarcessível da glória de Deus, destino final dos que estão assentados aqui na Lagoinha nessa noite. Foi para esse céu que ele foi. Quem acredita que ele foi para lá, dá um grito aí. Mas eu vou te apresentar um problema agora. Pergunte qual? Ele foi para o céu num corpo ressuscitado, mas não glorificado. Eita, problema. Ele arrastou para o céu um corpo de carne e osso. Ele levou para o mundo fantástico de Deus a matéria. Ele levou o corpo dele lá para cima. Só que o corpo dele era meio esquisito. Pergunte por quê? Tinha carne, tinha osso, mas não tinha sangue.
Ao ressuscitar, ele não deixou o sangue voltar para dentro dele. Pergunte por quê? Senão a gente não estava perdoado. O sangue ficou na terra. Está sobre a sua vida nessa noite. Está nos umbrais das portas da sua casa. E por isso o diabo não pode tocar lá. Como o corpo dele não tem sangue, pastor Léo, o corpo dele é estranho. Pergunte por quê? O corpo dele atravessa a parede, voa, mas come peixe, janta. João 20, 21, ele jantou com os discípulos. Ele estava lá na beira da praia, Armando. Na beira da praia, está ele assando peixe, esperando Pedro e João vir. Um corpo que comia e que atravessava a parede. Um corpo que tem matéria, mas vence as leis da física. A ausência do sangue deu habilidades a esse corpo. Jesus arrastou esse corpo para o céu. Um corpo de 1,80 m mais ou menos, 80 quilos, cabelos castanhos e olhos castanhos, com pés e mãos furados. Amém até aqui? Esse corpo não pode entrar no céu, porque a matéria e o homem estão proibidos de entrar lá. Esse corpo é arrastado até o terceiro céu e não entra. Ele fica no portão do céu. Ao chegar no portão do céu, os anjos que guardam o céu, lembrando que anjo não é onisciente, não sabe passado, presente e futuro, existem apenas para a sua função. Quando observam a chegada daqueles dois anjos e aquele corpo estranho, eles vêm voando com as suas espadas, pronto para proteger o céu. O céu está fechado por um portão. Quando se aproximam perguntando: o que é isso? E os anjos que estão escutando Jesus começam a recitar o Salmo 24. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro com a chave do portão vêm voando, vêm olhando pelas gretinhas do portão, dizendo: mas quem é esse Rei da Glória? Corpo de carne e osso. Os anjos que estão atrás dele abrem as asas e gritam: ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. O portão se abre, e quando o portão se abre, ele pisa no céu. E quando ele pisa no céu, imagino raios, trovões, barulhos e cânticos. Ele gritando: o Rei está de volta. Aí o corpo dele ressuscitado é glorificado. O cabelo castanho vai ficando branco como a lã branca. Os olhos castanhos vão tomando uma cor de ambar, cor de fogo. Os pés furados ficam reluzentes como latão que saíra da fornalha. Aquele linho da terra é transformado num linho celeste, e um cinturão de ouro traça o peito dele. E ele abre a boca gritando: o Rei está de volta. O corpo dele se eleva, ele não anda mais aquelas ruas, ele vai voando, ele vai atravessando aquele ermo vazio, porque não tinha nada lá ainda. Pergunte a mim: como o senhor sabe? João 14. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Não tinha lugar para nós ainda, porque ninguém sabia se ia dar certo ou não. Agora que ele voltou, disse: agora eu já posso preparar o lugar deles, porque agora eles vão vir aqui. Então ele vai levantando e vai esticando as mãos para cá, e vai saindo raios da mão dele, imagino, e vão nascendo edifícios, prédios, casas. Uma delas é sua. Prédios, casas, um deles é seu. E se eu fosse seu vizinho lá, eu vou te acordar de manhã chutando a porta, dizendo: eu não te falei que esse aqui era o nosso destino? Eu não te falei. Ele cria ao lado da cidade uma praça, Armando. Ele faz um rio cortar a cidade inteira. Oh meu Deus, o céu tem um rio. Diga para o seu irmão: tem um rio. Diga para o seu irmão: só não tem peixe. Lá você está perdido lá, Armando. Você vai ver o rio, não vai poder pescar, porque ele gosta de pescar. Não vai ter peixe. Pergunta por que não? Porque a água do rio da vida é quente. Pode perguntar como é que eu sei. A Bíblia tem dois profetas que viram o trono de Deus. Um deles diz que debaixo do trono tem brasas de fogo. Sim ou não? E um serafim voou debaixo do trono e pegou brasas de fogo. Aí o outro, Ezequiel, disse que olhou o trono de Deus e viu que debaixo do trono de Deus nascia um rio. Um rio de águas vivas. Ezequiel 47. Calma aí, se nasce um rio da vida debaixo do trono de Deus, e debaixo do trono de Deus tem pedras de fogo, o rio vai ficando com águas quentes. E águas quentes têm uma função. Quer perguntar qual? Lá no Brasil, quando alguém está muito velhinho e tem condições, os médicos dizem assim: ó, leva seu pai, sua mãe lá para onde? Caldas Novas. Por quê? Porque água quente alivia as dores.
nós vamos tomar um banho naquele rio. Todas as suas cicatrizes, as suas dores serão curadas naquele dia. Na entrada daquele portão que está aberto, Deus deixou um lenço eterno. Pergunte para quê? Eu enxugarei dos seus olhos todas as suas lágrimas. O rio da vida, e tudo é um presente para nós. Agora esse rio corta a cidade pelo meio e tem uma praça. Tem árvores plantadas lá. Uma delas estava plantada no Éden, que é a árvore da vida. Ela dá 12 frutos por ano. As suas folhas são fruto e alimento para todas as nações. Amém até aqui? Eu não vejo a hora de ir para aquela praça. Pergunte para quê? Quero ver meu pai de novo. Quero ver nosso filhinho, amor, de novo. Quero ver todos aqueles que foram antes de nós. Os guerreiros que apresentaram para nós o Evangelho, que já não estão mais entre nós, dos quais nós somos descendentes. Aquele que pregou para você, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu avô, sua avó, estão lá esperando a gente. O cristianismo é a única religião do mundo que não acaba aqui, começa aqui e reflete para a eternidade. Seremos uma família de novo. Quem crê nisso pode dar um grito de glória a Deus. Aí ele entra dentro do seu tabernáculo, ele atravessa o alpendre, ele passa o átrio, ele passa o lugar santo e ele entra no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Deus Pai está esperando ele com um trono vazio. Deus Pai está dizendo: esse trono é seu. E ele grita: todo o poder me é dado, no céu e na terra. Podendo sentar, ele não senta. E eu encerro aqui. Pergunte por quê? Porque ele fez uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele olhou para o pai e disse: pai, eu fiz tudo, mas eu não posso me sentar no trono ainda, porque eu fiz uma promessa. E o que você quer com essa promessa? O Senhor já foi no Velho Testamento inteiro, eu fui e abri o Novo Testamento. Agora esse camarada aqui, ó, ela aponta para o Espírito Santo. Ele precisa descer lá. E eu imagino o pai relutando, dizendo assim: meu filho, a humanidade não merece o Espírito Santo, porque ele é santo. E Jesus dizendo: eu ensinei eles, se pecar contra mim tem perdão, contra ti também, mas contra ele não tem perdão. Pai, eu ensinei eles que o Espírito Santo é sensível, é um cavalheiro. O Senhor precisa mandar. E o pai relutando. Não é à toa que entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, Manuela, levaram 10 dias. Foram os únicos 10 dias desde a criação que a terra ficou abandonada das formas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá em cima. A terra está sozinha. O diabo podia ter destruído a terra, mas não conseguiu. Pergunte por quê? A igreja estava no cenáculo orando. Não era uma oração forte nem violenta igual a de vocês. Era uma oração simples. Eles ficavam dizendo assim: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Senhor, manda sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Queremos o cumprimento de Joel 2:28. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Eles ficaram 10 dias orando. Por 10 dias Jesus falou: pai, manda. E o pai olhava para trás e eles não merecem. Manda, pai. Aí o pai olhava para baixo, lá embaixo um monte de gente. Começaram em 500, terminaram em quase 120. Manda, Senhor. O pai olhava para Jesus: Jesus, manda, pai. O pai olhava para a terra, o povo gritava: manda. O pai olhava para Jesus: manda, pai. Olhava para a terra. Primeiro dia, Jesus: manda, pai. Segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia. No 10º dia o pai disse: tá bom, você me convenceu. Espírito Santo, prepara a mala e a cuia, porque você vai fazer uma viagem agora, e eu te dou uma missão. Vai, santifica a minha igreja, adorna ela com dons e com frutos, enche ela da minha presença, e quando tudo estiver pronto para o casamento, eu vou buscar ela. O céu se abriu e aconteceu mais ou menos assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.